Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma videoaula do canal Maxoltech. Eu sou o professor Guerrini e hoje apresento a vocês a terceira parte da videoaula do sistema de 1 grau de liberdade em vibração livre não amortecido. Tá? Nessa terceira parte, nós daremos a continuidade da dedução da resposta em deslocamento desse sistema. Aqui, inicialmente, eu estou apresentando para vocês o final da segunda parte. Nessa segunda parte, nós encontramos os valores da constante R, dois valores possíveis, porque R foi obtida a partir da solução de uma equação de segundo grau, que é essa daqui, mr² mais k igual a zero. Então, R assume dois valores possíveis, um positivo e um negativo. Os valores são I, o imaginário, vezes a raiz da divisão entre a rigidez K pela massa do sistema M. Descobrimos também que justamente essa relação, a raiz quadrada dessa relação K sobre M, nada mais é que a frequência natural do sistema, ou seja, a frequência com que o sistema vibra livremente, vibra na condição de vibração livre. Então, dando continuidade, vamos escrever aqui os valores da constante R. A constante R ela tem dois valores possíveis, um positivo e outro negativo. Tá? Então, eu posso escrever na forma de duas raízes. R1 igual a I ômega N e R2 igual a I menos I ômega N. Tá? A partir desses dois valores possíveis, eu consigo escrever duas soluções possíveis. Duas soluções baseadas naquela apresentada inicialmente, na primeira parte. Na segunda parte. Duas soluções possíveis apresentadas lá na segunda parte. Então, eu posso escrever, a primeira solução da seguinte maneira. x1 de t é igual a c1 vezes e elevado a r1 vezes t. Veja, eu coloquei R1 aqui, e aqui, ao invés de colocar constante C, eu coloquei constante C1. Por que isso? Porque ao colocar R1 aqui, eu não sei ao certo, não tenho como afirmar aqui, nesse momento, como o valor dessa constante aqui implica sobre a constante C1. Eu não sei qual a implicação deste valor sobre este. Então, como eu coloquei R1 aqui, eu coloquei como uma constante C1, que é uma constante devido ao valor R1. Então, se não sofrer nenhuma implicação de R1 aqui ser a constante C, normalmente não tem problema. Mas eu vou supor que há uma implicação deste valor sobre esse. Então, eu coloquei aqui como se fosse uma constante C1, devido ao valor R1. O mesmo eu faço, então, escrevendo uma outra solução possível, x2. Então, ficaria x2 de t igual a c2 vezes e elevado a r2 de t. Veja, a mesma coisa, eu não sei. Aqui é o mesmo valor, i ômega n, porém negativo. Então, menos i ômega n, r2. Então, eu não sei o quanto esse valor implica sobre esse. Qual a implicação desse sobre esse. Por isso eu coloquei C12 aqui. Não posso afirmar que aqui é C e aqui é C igual, mesma constante. Eu não sei como esses expoentes, qual a implicação desses expoentes sobre a constante. Então eu escrevo dessa maneira. Tá? Agora eu sei o seguinte, que a solução geral, a solução mais completa, a solução completa, na verdade, da resposta vai ser justamente a combinação dessas duas soluções possíveis. Por que isso? Porque ambas contemplam os dois valores possíveis da constante R. Então, se eu somar tanto este quanto este, eu vou ter minha solução geral. Só que vamos reescrever as soluções já com seus devidos valores, e ômega n. Então fica dessa maneira o x1 e x2 fica dessa maneira aqui. Certo. Agora, para escrever da sua forma geral, eu tenho que somar, então, essas duas soluções possíveis. Então, se eu combinar tanto x1 quanto x2, eu vou obter, portanto, a sua forma mais completa, a solução geral. Então, se eu digo que x de t, que é a solução geral, vai ser o x1 de t mais x2 de t. Certo? Reescrevendo ela na sua forma mais completa, então fica x de t igual a C1
vezes e elevado a R1 de t, que nada mais é que I ômega n de t. Depois, C2 vezes e elevado a R2 de t, que nada mais é que menos I ômega n de t. Então, essa aqui é a solução geral, tá? Da forma, essa aqui é a solução geral, portanto, da resposta em deslocamento do sistema de 1 grau de liberdade não amortecido na condição de vibração. Tá? Só que aqui a gente pode reescrever essa forma aqui de uma maneira um pouco mais clara, de modo a podermos, né, enxergar o comportamento, né, oscilatório, né, da resposta de uma maneira um pouco mais clara. Né? Então, isso é possível, né, transformando esse exponencial aqui, né, nas funções seno e cosseno. Isso é possível através da fórmula de Euler. A fórmula de Euler tem essa cara aqui, ó, né? O exponencial, tá? Pode ser escrito dessa maneira, seria o exponencial e elevado a mais ou menos i ômega n de t, né? Então, e elevado a mais ou menos i ômega n de t, ele pode ser escrito na combinação das funções cosseno e seno. Então, seria cosseno de ômega n de t mais ou menos i seno de ômega n de t. Né? Se eu reescrever então a minha função, né, aplicando aqui a forma de Euler, eu consigo enxergar nessa resposta aqui o comportamento, né, harmônico, o comportamento oscilatório dessa resposta. E é o que eu vou fazer. No lugar dos exponenciais, vou escrever essa expressão aqui, ó, nessa combinação das funções cosseno e seno. Então, x de t fica igual a C1 vezes, aí seria e elevado a i ômega n de t. Então, no lugar do e elevado a i ômega n de t, eu vou colocar cosseno de ômega de t mais i seno de ômega n de t. Então, fica lá, cosseno de ômega n de t mais i seno de ômega n de t, certo? Aí mais, agora, C2, cosseno de ômega n de t menos i seno ômega n de t. Reescrevendo essa fórmula, né, colocando em evidência tanto o cosseno quanto o seno, eu tenho a seguinte expressão. X de t vai ser C1 mais C2, cosseno de ômega n de t, tá? Mais C1 menos C2 e seno de ômega n de t. Bom, a partir daqui eu dou por encerrado essa terceira parte, né, da videoaula aí do sistema de 1 grau de liberdade. Né? Espero que vocês tenham gostado, né, dessa terceira parte. Na quarta parte, então, daremos continuidade na dedução completa, tá, dessa resposta. Por que dedução completa? Porque o objetivo agora é encontrar justamente os valores das constantes aqui. Aqui, ó, né, veja, eu tenho uma constante C1 mais a constante C2. O valor dessas duas constantes somadas me dá uma outra constante. O mesmo ocorre aqui. C1 menos C2 é um valor de uma outra constante. Então, o objetivo é justamente encontrar o valor dessas constantes. Quem são essas constantes? Tá? Nós encontraremos essas constantes aplicando as condições iniciais do problema. Tá? Então, como o problema de equação diferencial também é conhecido como problema de valor inicial, o objetivo é esse. É introduzir a condição inicial ao problema e obter o valor dessas constantes aqui, de modo a encontrar a resposta na sua forma mais completa, na sua forma geral. Tá? Então, dou por encerrada essa terceira parte. Espero aí que vocês tenham gostado. Tá? Se inscrevam aí no canal, tá? Dê um clique em gostei. Tá? E é isso aí.